tanto sobre essa força feminina, mas também sobre esporte e sustentabilidade. Então eu tenho o prazer de convidar ao palco Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Tati, pela presença. É um prazer estar dividindo esse tempo com vocês na 4ª edição do BBTW. Acho que é um evento que a cada edição tem se aprimorado para que a gente possa oferecer melhores experiências para todos os participantes. E acho que nesse momento especial aqui hoje, fazer um trocadilho, Brasília não tem mar, né? Mas tem um lago, um céu maravilhoso, cheio de estrelas, principalmente na época de seca. E que bom que a gente está podendo receber nessa edição muitas estrelas, entre elas você, Tati, que acho que representa muito para o Brasil, para o esporte, para o surf feminino. Então acho que vamos dividir aqui esse tempinho, próximos minutos, próxima meia hora, para você contar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência de vida. Vai lá, daqui a pouco eu começo as perguntas, mas se quiser dar um alô para as pessoas, fica à vontade. Obrigada, Carla. Oi, todo mundo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já vou pedir desculpas, porque português é minha segunda língua, mas não sei se vocês sabem. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu fui criada no Havaí, então por isso o português é minha segunda língua. Às vezes não sai tudo perfeito, mas eu vou tentar o meu máximo de falar com vocês e trocar uma ideia com a Carla aqui. Obrigada por me receber. Obrigada. A gente estava conversando lá atrás e a gente descobriu que, apesar de atuarmos em áreas muito distintas, temos muitas coisas em comum. E aí a gente vai dividir um pouquinho com vocês. Tati, vamos lá. Falando um pouquinho de experiência da sua trajetória, né? Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, sou filha de um engenheiro, de uma comerciante, e no contexto do negócio da minha mãe, fui aos 13, 14 anos ter minha primeira experiência profissional. Ao longo desses mais de 30 anos, entrei no banco aos 20, aprendi muita coisa, acho que me aprimorei em diversos segmentos, muito das oportunidades que o banco me deu, né? E hoje, aos 54 anos, me sinto uma profissional realizada, pessoalmente também, acho que a minha vida tomou rumos legais, então me considero uma pessoa realizada. Você nasceu no Brasil, como você falou, né? Foi morar aí, foi criada lá, mas também começou muito cedo e acho que de alguma forma inspirada pelos pais. Conta um pouquinho pra gente sobre essa trajetória, essa decisão, né, e seguir no caminho que os pais trilharam de alguma forma. Sim, bom, obviamente crescendo numa ilha, no Havaí, não tem muita coisa para fazer, então eu escolhi, na verdade eu jogava muito futebol, depois eu escolhi surfar, mas foi por causa do meu irmão, ele começou a surfar antes de mim, eu me inspirei muito com ele, e foi seguindo tudo que ele fazia, eu queria surfar igual ele. E foi assim, mas a gente tinha muitas influências dos nossos pais, sim, porque a minha mãe, ela era profissional de bodyboard, aquele que você deita e pega onda, e ela, assim, foi uma pessoa bem... Ela tinha muito sucesso na carreira dela, e ela, assim, me inspirou bastante a surfar. Então, aconteceu assim, e o resto é história. Eu gostava muito de competir, comecei a competir super nova, com 9 anos, e agora estou aqui. Bom, mas olha, interessante, você falou que teve também uma inspiração do seu irmão, né? Se você tivesse que colocar uma palavra, um conselho para as meninas que desejam seguir por alguma modalidade esportiva, você acha que o segredo, chave de sucesso? A gente sabe que o esporte exige muita dedicação, foco,
disciplina, né? Sim, Que conselho você daria? Olha, eu daria esse conselho, não fica com medo de tentar, porque eu acho que é sempre mais difícil fazer aquele primeiro passo, sabe? Escolher fazer um esporte, tentar fazer uma aula, e eu acho o esporte é uma coisa necessária na vida, porque traz muita alegria, traz muita coisa boa, especialmente para mim, né? Mas traz umas experiências que você aprende só realmente jogando naquele esporte, eu acho. Tá? Legal, obrigada. Bom, a gente sabe que, assim, apesar do seu esporte, né, ser predominantemente individual, modalidade, onde você, quando entra, está sozinha, tem uma equipe que atua com você, né, que está ali construindo o seu sucesso, o sucesso do time. No banco, eu acho que na posição que eu ocupo hoje, eu tenho por toda a trajetória, eu tenho essa convicção de que a gente não faz nada sozinho, que o resultado de qualquer trabalho é muito mais consistente quando a gente atua junto, quando a gente divide os desafios, busca o melhor de cada profissional que está no time, para que a gente alcance objetivos desafiadores, né? Como é essa experiência, né? Você, quando entra na água, a gente estava falando um pouquinho de coragem. Considero uma pessoa corajosa, mas como eu entrei com a Tati, nunca eu surfaria, nunca eu pegaria uma onda. A gente surfa outras ondas todos os dias, se depara, eu acho que com alguns caldos na trajetória, né? Mas como é que é isso? Na hora, né, você está sozinha, mas sabe que tem um time que te apoiou para chegar ali. Divide um pouco com a gente. Sim, sobre a coragem, né? A Maria estava te explicando antes que ao longo do tempo você meio que se adapta e se acostuma com aquele sentimento de adrenalina, especialmente tipo trocando uma onda grande. Mas isso não quer dizer que a gente ainda não morre de medo, sabe? Então, eu ainda passo por esses momentos tipo, meu Deus, eu vou morrer. Vai com medo mesmo, né? Especialmente agora surfando grávida, não é uma coisa muito fácil, não, mas, bom, você estava falando do nosso apoio, dos times que a gente precisa, né, para alcançar nossos sonhos. Primeiro, poxa, falando em time, eu tenho que agradecer ao Banco do Brasil, né, porque eles me apoiaram ao longo de vários anos já, e sem os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, a gente nunca chegaria no topo, né? A gente precisa de um sistema de apoio bem profundo e além do Banco do Brasil e meus outros patrocinadores, eu tive muita sorte de ter o Comitê Olímpico Brasileiro atrás de mim, especialmente nesses últimos 8, 9 anos, na verdade, com o nosso objetivo de ganhar uma medalha nas Olimpíadas. E graças a Deus deu certo. A gente surgiu muito. Mas realmente, cara, eu vou te falar que sem o meu time no COB, eu acho que eu nunca chegaria lá com a medalha de prata no meu peito. Porque, assim, cada coisa contava tanto para chegar nessa trajetória alta, sabe? Nesse mundo de esporte, tu tem que fazer melhorar 1% a cada dia que passa, e senão você fica para trás. Então, é uma exigência diária, né? Sim, exatamente. Dedicação diária, nossa, é uma coisa que, assim, tem que ter muita dedicação, mas eu estou muito sortuda que eu tive esse apoio atrás de mim. E, como eu falei, deu certo e eu agradeço muito as pessoas que me apoiaram. Então, com você nessa jornada, né? Porque ainda tem muita coisa pela frente para você conquistar, a gente tem certeza. Bom, você falou agora há pouco, né? Ao invés de um momento especial, tá gravidinha aí, você falou 6 meses mais ou menos. Em algum momento da minha carreira também, eu tenho tempo, há 20 anos mais ou menos, isso, entendendo que a maternidade ela é possível sim,
para qualquer mulher, é possível sim a gente conquistar o sucesso profissional e conduzir, eu acho que é a maternidade. Outro dia, vendo sua rede social, tinha um comentário onde você falava um pouco sobre esse momento, dizendo justamente sobre isso, sobre a possibilidade de abraçar todos os sonhos, né? Eu digo muito que, especialmente a escolha pela maternidade, ela tem que ser algo consciente, não é obrigatório, né? Você se deparar com isso em determinada idade. A gente vê hoje em dia muito bom, né? A medicina, a tecnologia proporcionando, eu acho que a maternidade aconteça para além, né, da juventude, isso é muito bom, mas a gente sabe que conciliar esses desafios é algo que todos os dias a gente também fala um pouquinho, né, sobre estar próximo a uma rede de apoio, família. Como é que foi, assim, acho, a decisão por esse momento, por essa pausa, para poder curtir e ir atrás desse sonho? Sim, tive um pouquinho de história antes de decidir de tentar ter os nossos filhos, né? Eu engravidar. Depois dos 8 anos tentando ganhar uma medalha e finalmente ganhando, eu fiquei realmente cansada emocionalmente e fisicamente, na verdade. E no começo do ano eu escolhi tirar um tempo off. Só que bem depois dessa escolha eles falaram: ano que vem só vai começar em abril. Daí eu e José, meu marido, fizemos as contas. E eu falei: acho que tem tempo. Uma janela boa. Então a gente tentou e graças a Deus ele nos deu a melhor presente que poderíamos ter. Desculpa. Então, estamos bem felizes, mas como você comentou antes, maternidade é uma coisa muito especial. Eu tinha certeza que eu queria ser mãe em algum momento da minha vida. E não só ser mãe, mas ser uma mãe atleta, sabe? Eu falei: cara, isso é super possível, por que não vai ser possível para mim? Então, quando eu pensei nisso, eu comentei com meu marido José, você falou: a gente precisa desses redes de apoio. E ele falou: gata, você consegue, se você quiser, eu tô aqui, bora, sabe? Eu vou te apoiar até o fim. Então, interessante, o José é marido da Tati, ele também é surfista, né? Eu também comentei isso com ela. Meu marido é colega do banco, e isso é bom porque facilita, eu acho, que o entendimento da nossa rotina, da nossa compreensão. Meu marido está ali na primeira fila me vendo. Isso é bom porque os desafios acontecem e você vai dividir o dia a dia com alguém que tem 100% de compreensão da realidade onde você está inserido. Então, acho que esse é um outro ponto comum, carreiras muito distintas, mas o fato de ter um companheiro entender do desafio do mar, do esporte, né, do surf. Então, acho que isso conta a favor do desafio da maternidade e da maternidade também, né? Uma jornada dupla de companheirismo. Exatamente, não dá pra fazer sozinha. É isso aí. Dá pra fazer sozinha, mas é mais difícil, com certeza. Então, não, com certeza a gente estamos super ansiosos, né? Mas vai nascer no Brasil, né? Você compartilhando com a gente, vai nascer no Brasil. Sim, vai nascer aqui no Brasil, estamos bem animados e estamos ainda com esse objetivo de voltar à competição. Na verdade, estou com o objetivo de voltar à competição. Só Deus sabe se vai ser ano que vem ou no próximo ano, mas os planos são esses. Os planos são esses. Então, eu vejo uma oportunidade gigante para inspirar outras mulheres, especialmente na nossa modalidade, porque eu acho que não é tão comum, mostrar que é possível, sabe? Porque eu acho que faltava um pouquinho dessa geração que teve filhos e continuou surfando, sabe? E tu vê nos outros esportes quanto apoio eles têm para continuar sendo mãe e atleta, como vôlei aqui no Brasil,
no tênis, no mundial, sabe? Então, eu me inspirei vendo essas meninas fazendo tudo. E sem dúvida será inspiração para outras, né, que vão se espelhar, entendendo que é possível sim, né? Já fico aqui imaginando você, um pequeno, uma pequena atrás ali, entrando no mar pela primeira vez. Que legal. Falando em mar, a gente tem uma realidade muito diferente de dia de trabalho, né? A gente está na frente de uma tela de computador praticamente o dia inteiro, muito ligado à tecnologia, salas de reuniões às vezes que duram horas. Tem um escritório na praia, né? Já diria qual música mesmo, né? Tem uma música que fala isso. Tem um escritório na praia, um ambiente acolhedor, de defesa, eu acho, o contato com a natureza. Isso talvez amplie o seu desafio no foco, na disciplina. Como é essa experiência de estar contemplando, eu acho, um ambiente que é leve por natureza, pela beleza, né? E ao mesmo tempo ter a convicção, que eu acredito que você tenha, pelo desempenho e sucesso que você obtém, de estar ali focado. Como é que se dá essa relação? Isso é uma ótima pergunta, porque tu chega na praia e tu sente que você está de férias, né? A gente passa férias na praia. Então, só que a gente tem o prazer de chamar a praia o nosso escritório, né? Isso é muito legal, mas muito ruim. Porque você está sempre com esse sentimento que você tem que trabalhar. E assim. A melhor, né? Exatamente. E quando eu estou na água e eu estou surfando, automaticamente estou pensando: nossa, eu preciso fazer aquilo um pouquinho melhor. Ou, putz, eu escolhi a prancha errada, sabe? Então, você está sempre pensando nessa forma de melhorar e o que é ruim sobre isso, para mim especificamente, é que você esquece porque você começar a surfar no começo, sabe? Você esqueceu aquele amor, aquele paixão que é tão natural dentro da água para o que você está fazendo. Então, essa era uma parte bem difícil para mim. E para levar tão sério, sabe? Isso fosse uma coisa leve, natural, sabe? Na minha opinião, às vezes não pode ser, mas daí tu tem que trazer esse pensamento de tipo, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e pesa um pouquinho, mas eu sempre eu tento ter várias sessões que eu falo, não, hoje eu vou só me divertir, sabe? Bom também, né? É super importante. Então, eu lido com essa questão assim. Todos os dias. Legal. Tem um ponto que eu acho que a gente pensar, né? Eu às vezes uso um pouco esse termo de falar, a gente precisa surfar essa onda, uma oportunidade de mercado nova que aparece. Temos falado muito, né, em inteligência artificial agora e como isso representa, do meu ponto de vista, acho que é inegável para todas as empresas, uma oportunidade de a gente se reinventar, transformar processos, se relacionar com os nossos clientes por meio de novas soluções, de novas formas. E assim, a gente entende que o desafio do desconhecido, né, também falávamos sobre isso, que nem sempre as condições do mar ali estão todas no domínio, entendendo a tábua de maré, o tempo, né, a previsão de chuva, o vento, tudo isso interfere no desempenho. Independente disso, você é um atleta de sucesso. Se você pudesse dividir com a gente, na tua memória, assim, como marco, olhando para a tua trajetória até aqui, qual foi a onda, a tua melhor onda, aquela onda que você surfou, foi desafiadora e ao mesmo tempo te trouxe a satisfação da conquista? Se tiver mais uma, também pode falar. Tem várias. Agora, primeiro, obviamente, tendo o objetivo de tentar ganhar uma medalha, foi uma onda surfada, vamos dizer, que eu nunca vou esquecer, eu vou contar isso com orgulho pro resto da minha vida. E
aquele sonho. E agora estamos surfando uma outra onda de vida, né? Tendo essa criança e voltando a competir. Então, vamos ver o que Deus vai proporcionar para a gente, mas eu acho que a vida é sobre aprender e surfar a onda e se adaptar. Se jogar, né, às vezes, com medo mesmo, acho que, como eu falei, o esporte corajoso, né? Pelo gigantismo que a natureza pode tomar, não sei, não entendo detalhadamente do esporte, mas a gente sabe, gosto de ver às vezes programas que acompanham os picos que tem aquelas ondas gigantes, porque a Nazaré, né? Eu sou um pouco, tem um pouco de Nazaré, né? Que é em Portugal, que tem aquelas ondas gigantes. Adrenalina todo o tempo, né? Eu acho que é um desafio diferente. A gente consegue, na atuação, né? Pelo menos na minha carreira, a gente consegue lidar melhor, entender melhor a previsibilidade dos movimentos. E acho que por mais que exista planejamento, trabalho de equipe, tudo isso junto com o teu time, a coisa pode acontecer diferente lá, né? No momento, na hora do vamos ver. Bom, acho que a gente está caminhando aqui já para o final, né? Vamos falar um pouquinho de parceria. Você já agradeceu o apoio do banco e, como a gente falou, o sucesso para ser conquistado, acho que em qualquer trajetória, ele não é único, não é de um indivíduo, é construído por muitos que batalham e se dedicam por um mesmo propósito. O Banco do Brasil, acho que demonstra, como grande parceiro do esporte há mais de 30 anos, que isso é território da nossa marca, reconhecido, e que a gente se orgulha demais em poder construir o sucesso e transformar também vidas, porque o esporte ele traz na essência também a oportunidade de muitas crianças. A gente vê muitos projetos sociais que às vezes transformam a realidade de um lugar. O banco optou também, eu digo, né? A gente não falava de diversidade há 35 anos, mas quando o banco opta por apoiar o vôlei, por exemplo, há mais de 30 anos, a gente faz uma opção, por óbvio, o Banco do Brasil, o esporte do brasileiro, naquela época, acho que o futebol, e a gente optou por seguir essa trajetória apostando no vôlei. E da mesma forma, na última década, abrimos as oportunidades no surf, no skate, praticando aí a diversidade no apoio do esporte. E a gente sabe que o patrocínio viabiliza, como você falou, né, a trajetória, o apoio. Você é uma profissional que traz o sorriso no rosto, né, leve, corajosa, de alto astral, já deu para a gente perceber. O Banco do Brasil, para você, além de patrocinador, o que ele representa a mais nessa jornada? Porque, ok, o patrocínio é importante, mas se você tivesse que entender assim, a nossa empresa, eu vou dizer nossa, porque ela é nossa, de 120 mil colaboradores, mas também de todos aqueles que a gente impacta com o nosso trabalho, a nossa empresa. Como é que, para além do patrocínio, você vê o banco? Eu vejo o Banco do Brasil como uma oportunidade gigante de crescer na sua vida, em várias formas, né? Para mim, sem esse apoio do Banco do Brasil, eu não poderia crescer no mundo esportivo. Mas, além disso, tem outros lugares, obviamente, na vida que você precisa crescer, por exemplo, investimentos, decisões para a sua família, essas coisas assim. Para mim, o banco representa uma coisa muito maior do que só, sei lá, uma coisa. O banco é uma oportunidade. Exatamente. É uma oportunidade de realmente fazer uma diferença enorme na sua vida, especialmente minha. Então, por isso eu agradeço tanto. Posso te assegurar que a gente trabalha todos os dias para impactar dessa mesma forma a vida das pessoas que estão em todos os lugares desse Brasil, para além desse Brasil. É um time, como eu falei, de 120 mil colaboradores que entende todo dia o propósito da nossa empresa e representar valor para aquelas pessoas que se relacionam com a marca Banco do Brasil das diferentes formas
acho que nosso maior objetivo, entregar valor em cada contato, em cada apoio, no esporte, em cada negócio que a gente faz, em cada sonho que a gente apoia. Acho que é isso. Bom, agradecer, nosso tempo acabou. Ficaria aqui com você conversando mais tempo, tá? Porque o papo tá bom, a gente pediu um cafezinho, um chá, né? Não é bom grávida tomar café, e a gente continuaria aqui batendo papo. Vou aproveitar agora de oferecer uma lembrança do banco, tá? Esse é um presente que a gente dá para todos os nossos colaboradores, né? Colaboradoras nesse caso, são colaboradores também, né? Que se lançam a experiência da maternidade, da paternidade. Então, assim, use com saúde, né? Você e seu pequeno ou pequena, use com saúde e, assim, levando o banco no coração para a vida, os primeiros passos, tá? Do teu filho e da tua filha. Receba com carinho. Muito obrigada. Pode abrir, pode abrir. Ai, que bonitinho. Isso aí. Obrigada, pessoal. Tem junto também uma fita de parede para você sentir os passos de evolução. Né? Que Deus abençoe, tá? Que essa criança venha ao mundo com muita saúde, tá? E que vocês sejam felizes, essa família que se forma a partir da chegada do bebê. Tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal. Bem, a gente não tem mais bate-papo por aqui para encerrar essa manhã. Lembrando, né, que a gente tem a nossa vila gastronômica que está bombando, foi ampliada esse ano e que tem uma diversidade que é uma absurda por lá de opções para vocês almoçarem nesta quarta-feira. Bem, quem vai chegar aqui no palco daqui a pouquinho é a Marta Gabriel. Ela que é referência em transformação digital, inovação e marketing. Ela é engenheira, mestre e PhD, autora de best-sellers, keynote internacional e professora em grandes escolas de negócio. Ela já realizou mais de 95 palestras no exterior e é premiada em eventos nos Estados Unidos. Então, eu tenho o prazer de chamar para falar sobre carreira na era digital, habilidade zero, Marta Gabriel, com a gente no palco dessa quarta-feira. Bem-vinda! Bom dia! Deixa eu só falar uma coisinha, pessoal. Meu marcador é 50 minutos, tá? Sim, eu vou controlar aqui o tempo. Obrigada. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês para falar do nosso assunto que acho que interessa para todo mundo, né? Todo mundo está preocupado com a carreira aí, como a gente vai se desenvolver, o que a gente tem que fazer. Vamos discutir juntos aqui. Dá um abraço na pessoa do lado, né? Se estiver uma sessão tão bacana antes, dá um beijo aí quando eu estou entrando em apresentação. Eu posso falar também, se vocês quiserem. Queridos da técnica, minha apresentação está entrando. Tá bom, então enquanto a gente espera, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, alguém sabe qual é a habilidade zero? Eu falo da habilidade zero, que é a habilidade que a gente precisa ter para todas as outras darem certo. Alguém sabe? Quer chutar? Ou já sabe? Mas
Ai, que bom, para você não suspense, eu não vou falar. Vou esperar até o final para vocês saberem fazer suspense. Eu falo também de storytelling, a gente tem que ter o gancho, né? Então eu deixo um gancho para vocês se interessarem. Mas tem essa pergunta para mim, já que a gente está na frente. Aí eu posso perguntar, esqueci de trazer o sapato, eu não tive que comprar no shopping com sapato diferente para dormir. Então pergunta alguma coisa sobre qualquer área que eu falo, de arte, de habilidades, o que vocês quiserem. Não quero perguntar. Posso me apresentar, né? Depois de mostrar um slide maravilhoso. Então, gente, eu sou CDF do Caramba, eu sou engenheira, pós-marketing, design, mestrado, doutorado em artes, formação executiva pelo MIT, sou futurista pelo IFF. Pena que a gente não pode falar de formas de futuros, mas umas habilidades importantes para a carreira também. Eu sou autora de vários livros, 10 livros, 6 deles são best-sellers, fui finalista do Grande Jabuti 4 vezes. Dou palestra no Brasil exterior, esse ano já dei palestra no Parlamento Europeu, sou guiada, teve um reunião super bacana lá, tenho mais de 1.500 palestras fora, tenho 10 TEDx, vocês conhecem alguém que tem 10 TEDx? Não, né? Então, por favor, me aplauda. Eu vou convite para a próxima semana que vem. Sou embaixadora do Brasil do IFIELS Latam, que é uma entidade de fomento e educação tecnológica para garotas, para a gente ter mais mulheres na área de tecnologia. Tenho uma filha que é engenheira também, então já fiz a minha equipe de sair, tá? Mas a gente está incentivando para todas as outras virem também. Eu sou co-host junto com a Carol Macia, da CBN, do podcast Futuramente. Quem quiser falar, depois eu vou passar o link aqui, o QR Code, vocês podem escanear. A primeira temporada, com 7 episódios, é sobre IA. Então, quem quiser depois ver lá as discussões, a gente tem convidados bastante bacanas lá também. Eu sou LinkedIn Top Voice. Sou pelo ranking da Fabcom, Top 1, Women Creator in Innovation Technology no LinkedIn no Brasil. Então, aplauda de novo, por favor, sou difícil. E é isso. A gente não fala de carreira, talvez até seja legal eu vou trazer para vocês a relação de carreira e trabalho, que a gente trabalha o dia inteiro e muitas vezes as pessoas não param para pensar, né? Qual a relação da carreira com o trabalho? E a carreira, ela é um planejamento, eu vou trazer vários dados aqui para vocês, ao longo da vida. E às vezes a gente precisa tomar algumas decisões bem cedo para que a gente consiga direcionar a carreira lá na frente, né? Então tem nível pessoal, tem nível de ambiente, de mundo do ambiente, mas uma das decisões que eu tomei, quando foi 2000, por aí, 2001, a gente fazia já um monte de coisa na internet, a empresa foi uma das primeiras empresas de internet do Brasil. Então a gente fazia com a Mônica, vários de vocês que são jovens aqui, garanto que vocês brincaram com o Splash, foi a gente que fez, o Maurício criou, a gente tinha um site assim, com trocentas mil pessoas acessando, e aí naquela época a gente fazia para outros, HBO, etc. E eu tinha uns 30 e poucos anos, uns 35 por aí. E aí na época caiu uma luz tipo, uau, eu vou ficar fazendo essas coisas de tecnologia, isso não tem mais na vida. Eu preciso fazer uma coisa que eu não vou perder a relevância quando eu estiver velha. Aí eu tive esse insight, qual é a coisa que a gente pode fazer que a gente não está tendo relevância quando a gente vai envelhecer? Dar aula, escrever livro. Aí eu fui fazer a carreira acadêmica em paralelo com isso, gente. Então, vocês percebam, né? 20 anos, aí, mais de 25 anos, para chegar aqui e continuar relevante, trabalhar para o resto da vida, né? Então, tem esse... Fazer assim, vou pedir licença para vocês um minutinho, eu vou lá ajudar, para ver o que está acontecendo. Aí eu volto, vocês dão um abraço ao outro. Mas não perca o abraçar essa oportunidade